paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Vamos meditar no modelo que nós temos que ter, né? Quem é o seu modelo? Quem você imita, né? Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra discípulo significa aluno, né? Então nós temos que ter a Cristo como nosso modelo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, do 1 até o 11 que nós vamos ler. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, nós aprendemos por imitação, né? E é importante na fase de aprendizagem que a gente tenha bons modelos, né? O filho imita o pai. Muitas vezes, quando você começa numa profissão, você imita alguém que já tem sucesso na profissão, porque a gente precisa de modelo. Infelizmente, a nossa sociedade está carente de modelos, né? O meu filho, ele tem 12 anos, mas quando ele era menorzinho, ele gosta de futebol, né? E uma vez ele se rabiscou todo e a gente foi perguntar o que que era. Ele falou que estava imitando as tatuagens de um jogador de futebol. Então, infelizmente, as nossas crianças, os nossos adolescentes não têm tido bons exemplos, né? Muitos jogadores envolvidos, presos até por abuso de mulher, um acusado de estupro, que coisa horrível, né? Então falta modelo. Muitas cantoras aí que na verdade cantam pornografia, dançam de maneira sensual, são modelos para nossas crianças. Olha que coisa triste e horrível, né? Nós precisamos de bons modelos. Se você se comparar a gente medíocre, você vai ser no máximo um pouco melhor que medíocre, mas se você se comparar a quem é perfeito, aí você vai prosseguir em rumo à perfeição. Paulo tinha Cristo como modelo. Por que que nós temos que ter a Cristo como modelo? O escritor aos Hebreus diz que Cristo em tudo ele foi tentado e em nada ele pecou. Cristo, ele é exemplo de amor, ele deu a sua vida por nós. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida. Então Jesus, ele não pensou em si, né? Ele pensou nos outros. Ele é o grande exemplo e modelo de amor. Jesus dedicou a sua vida a pregar, a curar os enfermos e mesmo assim foi perseguido e levado a uma cruz injustamente. Então ele é exemplo de amor. E tendo amado, ele amou até o fim, ele foi até a morte e concretizou tudo aquilo que Deus queria. Se ele não tivesse entregado a vida, nós não teríamos hoje a salvação. Quando ele chegou perto da sua morte, prevendo os sofrimentos que ele passaria, a morte de cruz, ele ia ser agredido, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Chegou a suar gotas de sangue, sentiu uma aflição terrível, mas não abriu mão. Então, ele é exemplo para nós. Cristo é exemplo para nós de serviço, né?
Muitas pessoas, por ter um cargo superior, por estar num lugar de liderança, elas exigem de ser servida, elas querem privilégio, mas Cristo foi o modelo de líder, porque ele liderou pelo exemplo. Jesus ordenou que nós nos batizássemos para perdão dos nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas ele foi lá e se batizou para dar exemplo para nós, né? Cristo, ele disse: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então ele nos mostrou que liderança é serviço. Então, se você está num lugar mais alto, saiba que você foi colocado aí para servir as pessoas. Ah, se você é o governador, se você é o prefeito, se você é o presidente, se comporte como se fosse o servo de todos. É interessante que tem gente que sobe num tijolinho e já quer humilhar todo mundo. E aqui Cristo é exemplo de humildade. Paulo fala que ele existia na forma de Deus e não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se da sua glória, tomou a forma humana e morreu por nós. E Deus o exaltou, porque aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Cristo quer que você também seja modelo nessa sociedade tão carente, né? Modelo de pai. Se você é pai, sabe que o seu filho está olhando o que você faz. Então nós precisamos ser exemplo como Cristo é o exemplo. Se você imitar pessoas que imitam a Cristo, você pode aprender um pouco da perfeição. Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ele imitava a Jesus Cristo. Vamos imitar a Jesus, quem sabe nossa sociedade, quem sabe não, com certeza. A nossa sociedade vai abandonar o egoísmo, aprender a humildade, um tratar o outro como superior, um pensar no outro, não pensar somente em si. Com certeza isso vai mudar as relações, vai te melhorar e mudar a sociedade, vai fazer com que você alcance a sua salvação. Paulo fala que a coroa que ele estava para conquistar, ele ainda não tinha conquistado, mas ele prosseguia para o alvo, que é Cristo. Amém? Então tenha Jesus como seu modelo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Senhor, levanta na nossa nação pessoas que sejam exemplo, imitadores do seu Filho Jesus, que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, imitando o seu amor, imitando o seu serviço, imitando a sua humildade, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Se você deseja nos ajudar a evangelizar, compartilhe esse áudio. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.